15 de novembro de 2022, feriadão nacional. Bem-vindos ao Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. Vida no campo não para, por isso que a gente está aqui para compartilhar dicas e soluções para os desafios da sua fazenda. E olha só, hoje a gente visita uma propriedade no Rio Grande do Sul que trabalha com exportação de gado. Bora ver. A cena de um confinamento bovino não é tão habitual na pecuária gaúcha, mas o sistema é usado para preparar o gado para exportação. É o que acontece na Estância del Sur, localizada na região de Pelotas. Esse é o local com a maior capacidade de confinar animais para exportação no Rio Grande do Sul. 90% dos animais exportados é Turquia, daí depois tem Jordânia e Egito, né, em menor frequência. E esse cuidado, se tem desde o animal, do embarque na propriedade, né? Os caminhoneiros são treinados para boas práticas. Quando entram aqui dentro da IPE, eles passam por rodolúvel para não trazer nenhuma doença, né, no pneu. Depois o gado chega, é feito um protocolo sanitário. Esse protocolo sanitário ele é bem importante, né, para garantir o bem-estar dos animais e segurança. O mercado gaúcho é importante para a exportação brasileira de gado vivo por causa dos animais de raças taurinas exigidas pelos compradores. Esses bovinos vão para a Jordânia. Da compra até o embarque, a Estância del Sur segue um manejo rigoroso. Todos os nossos colaboradores são treinados, tá? Pelo menos uma vez por ano. Desde o manejo adequado, para não usar cachorro, não usar grito, né? Usar bandeira, condução adequada. Até pelo bem-estar dos animais e para que ocorra tudo bem, né, durante a viagem até o embarque do navio, né. Quando o bovino chega, passa por um protocolo sanitário de entrada. Eu já começo pelo rodolúvel, que eu uso o CB30, né, que é a base de amônia quaternária, e eu uso no rodolúvel na água, né, para a desinfecção da roda dos caminhões. Daí do protocolo, às vezes de entrada de uma das vacinas que a gente utiliza da Ouro Fino é a Urovac, que ela é contra clostridioses. Depois existe o período de quarentena, quando ocorrem os protocolos exigidos pelo país comprador. Nesse momento, a equipe faz ronda sanitária para verificar se tem alguma doença. No sistema, os problemas respiratórios e de casco são os mais comuns e são resolvidos com as soluções Ouro Fino. Para casco, a gente indica a associação de um antibiótico do lactofuro, que é a base de ceftiofuro, com o anti-inflamatório, né, o Maxican. E isso faz com que se tenha menos manejos, né, e uma alta eficácia aí para que o animal retorne para a sua plena saúde. As respiratórias a gente acaba optando pelo Resolutor, né, que hoje é um dos produtos aí que vem sendo destaque, né, a Marbofloxacino, né, onde ele tem uma ação muito rápida, né, de 4 horas ele já está com pico plasmático máximo, e o que a gente vê é que esse animal ele retorna, né, ao coxo mais rapidamente. Isso faz com que se tenha mais sucesso no tratamento e na taxa de cura da doença respiratória. Outro ponto importante é a alimentação, que precisa ser balanceada para esse tipo de bovino. Por ser terneiro, normalmente estão a campo ou só mamando, então a gente faz uma adaptação com silagem, pré-secado, juntamente com a ração. E daí desde o dia que ele entra até o dia do embarque se diminui cada vez mais o volumoso e aumenta o concentrado, né? Até para quando durante o embarque do navio ele já está adaptado a praticamente só ração e pouco volumoso. É o Rio Grande do Sul contribuindo para a alimentação mundial. E também época de produzir silagem na fazenda. Vamos conferir algumas dicas então. Olá pessoal, eu sou a Bruna Gomes, especialista técnica da Ouro Fino. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de garantir a qualidade da silagem.
A silagem, ela envolve vários fatores que a gente tem que prestar atenção. Desde a escolha do híbrido, quando a gente vai comprar semente, quando a gente vai escolher onde a gente vai fazer esse silo, qual é a quantidade de alimento que eu vou precisar para alimentar os animais, qual tempo que eu vou utilizar. Então, tudo isso envolve uma questão de planejamento. A colheita, ela tem que ser feita de maneira ordenada, então o ideal é que a gente tenha sempre a noção de qual maquinário que a gente tem, como que a gente vai colher, para a gente saber o momento certo de colher. Vai ter um teor de matéria seca que é aplicável aí para a logística da fazenda, para o maquinário que a fazenda tem. Eu tenho que ver a distância do silo até a lavoura para saber se está dando tempo da minha máquina compactar bem aqui. Essa junção de fatores vai fazer com que no final a gente tenha um material de melhor qualidade. É claro que eu preciso de uma base muito boa, que é o processamento que eu comentei. Eu preciso que a fazenda tenha esse processamento bem feito para que a gente veja o efeito benéfico do uso de tecnologias. Então o inoculante ele vai ser colocado aí de diferentes formas. O objetivo dele é fornecer bactérias benéficas que vão produzir ácido lático, diminuir esse pH de forma mais rápida e, consequentemente, evitar perdas de matéria seca. Por fim, para a gente avaliar como está sendo o processamento, como está sendo a ensilagem em si, a gente tem algumas análises que a gente pode fazer no pré, no durante e no pós. No pré-colheita é importante que a gente faça uma mensuração de matéria seca da lavoura, para a gente ter aí uma estimativa de quando que vai se iniciar o processo de colheita. E aí o ideal é que a gente faça esse teor de matéria seca, que pode ser feito no micro-ondas, na air fryer, enfim, ou equipamentos um pouco mais técnicos. No dia da ensilagem é importante que a gente sempre acompanhe o processamento em si, quantas carretas chegam, eu estou tendo peso, eu estou conseguindo fazer uma boa compactação, mas eu consigo fazer algumas análises que vão me ajudar naquele momento. Por exemplo, o separador de partículas Penn State, a gente consegue mensurar o tamanho que essa partícula está sendo cortada, se está vindo grão, a gente pode acompanhar dessa forma. São análises muito bacanas que a gente consegue fazer no dia que está ensilando, para a gente, no momento que fizer essa análise, a gente conseguir correlacionar com a máquina e melhorar a qualidade desse material. Conseguir evoluir naquelas condições, naquele maquinário, ano a ano, análise por análise. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o processo de ensilagem, sobre os nossos produtos, não deixe de entrar em contato com a nossa equipe. Pausa rapidinha no Ouro Fino em Campo. No próximo bloco a gente volta para responder dúvidas sobre vaca prenha. Não saia daí que a gente volta já já. Uma coisa é certa, para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Ouro Fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação, e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo e agora a Ana Paula Furlan está aqui com a gente para responder a dúvida do Adelmo.
E ele telefonou no 0800 941 2000 para falar com o nosso time da Central de Relacionamento com o Cliente. Porque assim, vocês estão aí disponível pelo Zap, pelo telefone, pelo e-mail. Isso mesmo, Ju. Lembrando que o atendimento é das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Muito bem. Olha a perguntinha que chegou então. A Iver-OF, solução da Ouro Fino, pode ser aplicada em novilha prenha? E aí, Ana? Pode sim, Ju. O produto é um produto seguro que pode ser utilizado em animais prenhes, lembrando sempre de seguir a dosagem de bula de acordo com o peso do animal e evitar o estresse desse animal durante o manejo de aplicação. Tá certo, Ana. Obrigada e até amanhã. Até, Ju. Tchau, tchau. Bom, ontem a gente conheceu a história da fazenda Reunidas Castilho. Hoje a gente vai entender melhor como é feito o melhoramento genético dos animais da raça Sind. É uma raça que muitas pessoas até começou a criar por causa dessa docilidade, né? Ajuda muito, o manejo ajuda muito na hora de você trabalhar o gado nos pastos. É um gado muito tranquilo, como eu tenho um rebanho grande. Eu que tenho que ajudar a partilhar informação, conhecimento, genética. Por isso que nós temos o slogan, Sind Castilho, a fonte do melhoramento genético na carne e no leite. Então eu sou um fornecedor de genética. Então eu tenho muitos touros em centrais, que eu faço muito touro bom, que ajuda o mercado, tanto o mercado de leite, o mercado de corte, de produção, e com esse trabalho. Então, a raça Sind, ela vem conquistando o seu espaço dia a dia. Por quê? Porque é uma raça verdadeira. Porque você não consegue fazer um melhoramento genético se você não tem essas três coisas. Vaca fértil, vaca que tem habilidade maternal e vaca rústica. O animal, ele é dividido em partes, que é o segmento cervical, dorso lombar e o sacral. Então isso tem que estar em equilíbrio. Por quê? Porque o animal, quanto mais profundo de costela e largo, mais ele vai pesar. Ele não precisa ser alto e não precisa ser tão comprido uma linguiça. Então tem animal que é muito comprido. Às vezes ele pesa, mas não por carne. Às vezes por causa do esqueleto dele, que é muito grande. O Sind não. Olha só, uma vaca compacta pesa 850 quilos essa vaca. Então, a profundidade, o arqueamento e a largura faz a raça Sind ser diferente no peso. As proporções do Sind são muito equilibradas, por isso que ela tem assim uma fertilidade, uma longevidade produtiva, uma rusticidade. E outra coisa muito interessante que eu costumo falar, quanto mais o animal tiver essa linha dorso-lombar reta, larga, mais a vaca é fértil e mais produtiva. Nós tivemos vaca que chegou a 30 anos, 28 anos, pariram até os 25. Todas têm um esqueleto bem montado. Porque se eu tirar a carne de um animal, vai sobrar o esqueleto. Se o esqueleto não está em equilíbrio, as proporções, o animal vai ter problemas até funcionais na hora de ele precisar, assim, numa seca. Enfim, a morfologia está relacionada à funcionalidade. Esse amor pelo Sind é o que eu sempre falo, não é porque eu nasci criador de Sind, eu era obrigado a criar Sind. Eu fiz os meus testes na raça Sind. E os meus testes é mais severo do que um cliente meu faria. Então, por isso que eu tenho um produto que está atendendo nacional e internacionalmente, graças a Deus. Essa edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais. Tchau.